Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 3 de julho de 2023, sejam todos bem-vindos. Enquanto o mundo inteiro está discutindo uma possibilidade de guerra nuclear envolvendo o Ocidente e a Rússia, mas também a possível invasão da China a Taiwan, ou então os distúrbios em Paris, eu não posso falar muito alto isso porque está perigoso. Enfim, enquanto estamos discutindo todos esses assuntos, o Fórum Econômico Mundial reuniu-se na China na semana passada, numa espécie de encontro de verão, ou então Summer Davos, como é chamado esse encontro na China. É o encontro depois do outono, claro. Bem, lá discutiu-se durante toda a semana a definitiva implantação das CBDCs, ou seja, moedas digitais, e o fim, claro, do dinheiro físico. Matéria publicada hoje no Pós-Ativista diz que, durante uma das discussões desse encontro na semana passada, o professor da Cornell University, Eswar Prasad, explicou que a economia global está à beira do desaparecimento da moeda física e que os CBDCs programáveis e a tecnologia por trás dessas novas formas de dinheiro podem levar o cenário econômico internacional em direção a um caminho escuro ou então, na melhor das hipóteses, um lugar um pouco melhor, o mundo, um lugar um pouco melhor para viver depois do desaparecimento da moeda física. Prasad afirmou que um dos enormes ganhos potenciais para a digitalização do dinheiro é a programabilidade das unidades CBDCs e a anexação de datas de validade. Eu já falei sobre isso em vídeos anteriores. Os governos também podem utilizar o dinheiro do Banco Central para projetar uma sociedade melhor. Bem, aqui eu preciso fazer um parênteses. Data de validade quer dizer o seguinte: você não poderá gastar tudo o que ganha ou tudo o que pretende se o Banco Central achar que não é viável ou não é necessário. Isso depois de implantada a moeda digital, porque ela será basicamente um programa de computador, um software. Não haverá mais o papel moeda, por assim dizer, e sim uma senha para que você possa usá-la na medida das suas necessidades. Então imagine que você ganhe R$10.000 por mês e resolva gastar os R$10.000 naquele mês. Bem, o Banco Central estudará todos os seus gastos e aqueles considerados desnecessários não serão autorizados, ainda que você tenha dinheiro na conta. Imagine, por exemplo, que você está disposto a trocar o seu Corsinha a gasolina por um carro mais moderno, mais atual, porém a gasolina também. E o Banco Central decida que não é viável que você troque um carro a gasolina por outro a gasolina. Então ele pode simplesmente invalidar toda e qualquer transação sua visando um carro a gasolina. Imaginou? Dinheiro com prazo de validade. Quer dizer que, se os seus hábitos de consumo se excederem um pouco, o governo, de posse de todos os seus hábitos e suas necessidades, decidirá o que você pode ou não fazer com o seu dinheiro. É isso aí. Então, imaginem se você já gastou tudo o que era necessário para passar o mês. Isso lá pelo dia 15 ou 20, você não terá mais direito a gastar em nada. Pois é, acontece que o dinheiro que for proibido só será liberado no mês seguinte, para os mesmos itens que você gastou no mês passado. Entendeu? Parece filme de ficção, não é mesmo? Pois é, mas como o dinheiro será um programa de computador, ele pode muito bem servir a quem o controla, claro. Imaginem, por exemplo, se você quiser comprar um produto de uma empresa que está proscrita, que não é do agrado do governo de plantão, porque a tal empresa, durante a campanha eleitoral,
não foi a favor do candidato vencedor. E aí, de repente, você não consegue comprar nenhum produto daquela empresa. Bem, mas voltando ao artigo do Post-Ativist, o senhor Esvard Prasad disse o seguinte, abre aspas, você poderá ter, ele faz uma pequena pausa, um mundo potencialmente melhor, ou então um mundo um pouco mais sombrio. Não sabemos bem aonde a coisa dará. É isso aí. Pode ser que seja bom, mas pode ser que seja ruim. Ele argumenta, onde o governo decide que unidades de dinheiro do Banco Central podem ser usadas para comprar algumas coisas, mas não outras, que considera menos desejáveis, como, digamos, munição, ou drogas, ou pornografia, ou algo do tipo, isso será bom, disse ele. E isso é muito poderoso em termos de uso de um CBDC e também extremamente perigoso para os bancos centrais. Ele afirmou também que os CBDCs possuem características únicas e podem ser empregados como um canal para políticas econômicas de maneira muito direcionada ou mais amplamente para políticas sociais. Isso pode realmente afetar a integridade do dinheiro do Banco Central e a integridade e independência dos bancos centrais. Portanto, disse ele, existem noções maravilhosas de coisas que podem ser feitas com dinheiro digital, mas, novamente, disse ele, temo que a tecnologia possa nos levar a um lugar bastante sombrio. O Banco Central do Canadá, por sua vez, publicou um artigo em 2021 intitulado Expiração da moeda digital do Banco Central e recuperação de perdas. Naquele documento, a instituição pesava os prós e os contras nas datas de vencimento do seu dinheiro, afirmando que uma data de vencimento automatizaria a recuperação de perdas pessoais. Com esse recurso ativado, o dinheiro digital não poderia ser gasto após a data de vencimento, mas o pacato cidadão teria liberado o dinheiro no mês seguinte, por exemplo. Os consumidores cujo dinheiro digital expirasse receberiam os fundos de volta automaticamente em sua conta online, sem ter que necessariamente reclamar ou pedir a devolução do dinheiro que não foi gasto no mês anterior, apesar de ter sido vencido. Bem, não é preciso dizer que essa possibilidade será extremamente invasiva, não é mesmo? Bem ao gosto dos maiores ditadores da história, que apenas sonharam com essa possibilidade de ter um controle total sobre o nosso dinheiro. Mas é preciso dizer, olhando com atenção para o texto do Post-Ativist, que muita gente se sentirá seduzido com a ideia, porque afinal ela pode atingir o coração da máfia, ou do crime organizado, ou do narcotráfico, seja lá como for. Porque se o dinheiro físico desaparecer e tudo passar por um banco central, é claro que os bancos centrais não autorizarão nenhum consumidor a comprar drogas com aquele dinheiro. Bem, eu ontem tive que tirar uma folguinha, um dia de folga, porque afinal não sou de ferro, mas aproveitei a folga para colocar em dia uma pequena lista de filmes que eu desejava assistir. O principal deles, um filme de 1999, cujo roteiro era assinado pelo genial David Mamet. O nome do filme é Lansky. O filme conta a história de um gangster, um sujeito que nasceu na antiga Rússia, no começo do século passado, e depois foi para os Estados Unidos muito novo. E lá nos Estados Unidos, ainda na adolescência, entrou para a carreira do crime, do mundo do crime, tornando-se um dos principais gangsters da história norte-americana. Bem, é claro que ele, como todos os gangsters, foram perseguidos pelo governo, e ele, como era de ascendência judaica, cujos pais eram judeus poloneses, refugiou-se no Estado moderno de Israel, ainda nos anos 70, buscando, claro, receber cidadania israelense e viver lá, livre da justiça norte-americana que queria prendê-lo. Não conseguiu. Os Estados Unidos, para mandarem aviões caças de presente para Israel, exigiram que Lansky fosse deportado.
Ele buscou asilo em vários lugares aqui na América Latina, no Paraguai, inclusive, não conseguiu, e acabou no Panamá sendo deportado para os Estados Unidos. Respondeu por crimes leves, por incrível que pareça, e no final dos seus dias deu uma longa entrevista para um repórter norte-americano. E nessa entrevista, e aí vem o ponto alto do filme, ele fala algo bastante surpreendente. Ele diz o seguinte: a máfia vive apoiada em 3 pilares principais ou fundamentais, que são os jogos de azar, a prostituição e as drogas, claro. Bem, até aí nenhuma novidade. A novidade é que ele disse o seguinte: o problema da máfia hoje é que o governo está entrando nesse negócio. E o governo está entrando de forma pesada. Bem, ele sugere, ao fim desse discurso, que ali no final dos anos 70 e começo dos 80 não haveria mais espaço para as máfias, uma vez que o governo tomaria conta dos 3 pilares que sustentam o crime organizado. Só que ele deixou antever o seguinte: as máfias não desaparecerão, mas trabalharão em conjunto com os governos. Isso não foi dito desta forma, mas está lá em perspectiva, sugerido pelo então criminoso Lansky. Os governos trabalharão em conjunto com as máfias, ou então as máfias passarão para dentro do Estado, por assim dizer, num futuro não muito distante. As máfias não desaparecerão, porque afinal o ser humano continuará consumindo drogas, prostituição e jogos de azar. O que mudará é a forma como a família se estrutura. Ela começará, por exemplo, pelo alto dos governos. Bem, passados muitos anos da morte de Lansky, vemos que havia um tanto quanto de ingenuidade na sua fala. Ele disse que a máfia se apoiava em 3 pilares, mas esqueceu de citar um muito importante: o comércio de armas. É verdade que o final dos anos 70 e o começo dos anos 80 eram ainda um tanto quanto ingênuos comparados aos nossos tempos, mas o comércio de armas já era bastante promissor, aliás, desde a Primeira Guerra. Então houve um lapso aqui de Lansky. Só que outro detalhe também foi esquecido pelo mafioso em questão: o controle do dinheiro, do nosso dinheiro. Mas isso compreende-se. Naquela época, nem se imaginava que poderíamos chegar nisso. O governo, além de controlar tudo, controlará também o nosso dinheiro, que não será mais dinheiro, será uma concessão, por assim dizer. Nem o pior mafioso ou o mais mafioso dos mafiosos chegou a imaginar o que seriam os anos distópicos que vivemos agora, ou como seriam. Aliás, acho que nem Stalin chegou a pensar nisso. Bem-vindos a um mundo sem parâmetros. Talvez só lá na Torre de Babel. Mas isso faz muito tempo, não é mesmo? Pois é. Até depois.